se eles têm que ir à igreja uma ou duas vezes, a Páscoa é essa data especial. Mas, de fato, no calendário cristão, talvez a Páscoa seja a data mais importante. Não para ser o único dia para nós irmos à igreja, estarmos em comunhão com o povo de Deus, mas sim para nós lembrarmos desse evento que, de fato, mudou a história. A ressurreição de Jesus, 3 dias depois da sua morte. Então nós queremos te convidar a meditar conosco na palavra de Deus. Hoje nós vamos ler Isaías capítulos 15 e 16. Nós estamos lendo Isaías, que é chamado profeta messiânico. Ele vai mostrar 8 séculos antes de Jesus vir várias profecias com detalhes impressionantes sobre essa pessoa de Jesus, que viria como um menino para nascer da barriga da Virgem Maria, crescer na graça e no conhecimento do Senhor e com seu próprio sacrifício pagar o preço completo da nossa redenção, para que possamos ser reconciliados com Deus e experimentarmos paz e prosperidade eterna na presença de Deus e com o seu povo. Isaías mostra tanto um paralelo com os Salmos, pela maneira como Isaías é poético, tão bonito o texto, como também tem um paralelo com Provérbios, ao mostrar a salvação daqueles que confiam no Senhor, para nós que cremos e celebramos a ressurreição de Jesus. Há uma esperança viva, há Sim. uma salvação eterna. Mas Isaías também mostra, como vamos ver hoje, que há um rigor do Senhor e há um julgamento esperando todos aqueles que rejeitam o plano de salvação. Os apóstolos também falaram sobre isso, como Paulo fala em Romanos 11, 22. Considerem a bondade e a severidade de Deus. Então, ao meditarmos juntos em Isaías, nós estamos conhecendo mais sobre a pessoa desse Jesus ressurreto, não apenas o seu lado bom, não apenas o que é mais falado sobre Jesus nas revistas. Todo ano sai uma revista com uma capa sobre Jesus, mas nós estamos conhecendo de fato quem ele é. Mesmo quando ele é severo, ele continua sendo bom, ele é fiel, ele é eterno e ele é o nosso Salvador. Sim, então feliz Graças a Páscoa para todos Jesus. vocês que estão entrando ao vivo aí conosco. Então vamos orar pedindo ao Senhor para abrir o nosso entendimento, a Amém. falar os nossos corações e que a cada ano nós possamos ter uma revelação especial a respeito da Páscoa. Ontem nós tivemos um jantar aqui na nossa casa com alguns amigos e eu estava compartilhando com eles como que essa Páscoa tem sido diferente, a revelação através de atitudes práticas tanto da igreja, que promoveu para uma experiência da Páscoa lá na igreja. Isso daí foi falando tanto ao nosso coração, como Jesus, ele pagou o preço pelos nossos pecados, como que ele nos transformou, nos renovou, nos limpou. Então, que nós possamos pedir ao Senhor para revelar a palavra dele e nesse dia especial de Páscoa, que nós celebramos a ressurreição de Jesus, que nós possamos também ter uma revelação especial sobre o quão importante e quão poderoso é esse dia para nós que celebramos a Jesus e sabemos que ele morreu, mas ele ressuscitou ao terceiro dia. E essa morte e ressurreição dele significa tanto pelo perdão dos nossos pecados, pela vida eterna, pela nossa conexão com Deus, esse relacionamento que cada um de nós queremos ter com Deus, nós temos através da vida de Jesus. Então vamos orar e pedir a bênção de Deus sobre esse momento. Sim. Pai, muito obrigado. Graças te damos, Obrigado por Pai. esse novo dia. Obrigado pelas tuas misericórdias que se renovam a cada manhã. Obrigada, Pai, pela libertação que o Senhor nos dá. Obrigada, Pai, que o Senhor nos dá nova vida, nova oportunidade e a vida abundante que só há em Ti. Então, nesse dia, nós queremos apresentar esse momento devocional que nós temos visto e lido, aprendido, Pai, através do livro de Isaías a respeito mais de Jesus, que o Senhor possa, a cada dia que nós nos reunimos aqui, ter liberdade, que o Teu Espírito Santo fale aos nossos corações. Sim, Pai. Nós entregamos esse momento e essa live a Ti, em nome de Jesus. Amém. Como eu disse então, vamos ler hoje Isaías 15 e 16. Te convidamos a acompanhar, esse texto é curto. Ao final desse texto nós queremos apresentar a Deus os nossos motivos de oração. Alguma dificuldade que você esteja passando, ou mesmo algum motivo de ação de graças. Ao final desse texto nós vamos orar especificamente, apresentando nossos pedidos a Deus e orando pelas nossas famílias. Imagine, à medida que nós lemos aqui, esse capítulo 15 é uma profecia contra Moabe, como Israel hoje tem ao redor do seu território político vários inimigos. Aconteceu também na época do profeta Isaías, que estamos lendo agora, e durante toda a história. E esse texto vai nos mostrar a mesma realidade de hoje, que nenhuma nação que se levantou contra
Esse povo que se chama pelo nome de Deus, o Deus de Israel, prosperou. Eles podem ter por um breve momento tido algum sucesso, mas eles foram julgados e aniquilados pelo próprio Senhor, contra quem ninguém pode. Então nós lemos nos capítulos anteriores o juízo de Deus sobre a Babilônia, depois sobre a Síria e a Filístia, e a próxima nação ali ao redor é Moabe. E assim diz Isaías 15. Uma advertência também poderia ser traduzido como uma profecia ou um peso, um oráculo contra Moabe. Sim, na noite em que foi destruída Ar em Moabe ficou arruinada, e na noite em que foi destruída Kir em Moabe ficou arruinada. Sobe-se ao templo em Dibom, a seus altares idólatras, para chorar. Por causa de Nebo e de Medeba, Moabe pranteia. Todas as cabeças estão raspadas e toda a barba foi cortada. Nas ruas andam vestidos de roupas de lamento, nos terraços e nas praças públicas. Todos pranteiam e se prostram chorando. Esbom e Eleale clamam e até Jaaz as suas vozes são ouvidas. Por isso os homens armados de Moabe gritam e o coração deles treme. O meu coração clama por causa de Moabe. Os seus fugitivos vão até Zoar, até Eglat e Selizia. Sobem pelo caminho de Luite, caminhando e chorando. Pela estrada de Oronaim, levantam clamor em face de destruição, porque as águas de Nirim secaram-se, a pastagem secou-se e a vegetação morreu. Todo verde desapareceu. Por isso, a riqueza que adquiriram e armazenaram, eles levaram para além dos riachos dos salgueiros. Com efeito, seu clamor espalha-se por todo o território de Moabe, sua lamentação até Eglaim, até Beer-Elim. Ainda que as águas de Dimon estejam cheias de sangue, trarei mais mal sobre Dimon, um leão sobre os fugitivos de Moabe e sobre aqueles que permanecem na terra. Esse é o capítulo 15, vamos ler também o capítulo 16, que é bem curtinho. Diz assim: enviem cordeiros como tributo ao governante da terra, desde Selá, atravessando o deserto até o monte Sião. Como aves perdidas lançadas fora do ninho, assim são os habitantes de Moabe, nos lugares de passagem do Arnon. Dá conselhos e propõe uma decisão. Torna a tua sombra como a noite em pleno meio-dia e esconde os fugitivos. Não deixes ninguém saber onde estão os refugiados. Que os fugitivos moabitas habitem contigo. Sê para eles abrigo contra o destruidor. O opressor há de ter fim. E aqui está dizendo o opressor do povo do Senhor, daqueles que confiam em Deus. O opressor é aquele que se opõe, se levanta contra os propósitos de Deus para oprimir os que confiam no Senhor. O opressor há de ter fim. Essa é uma promessa que é relembrada nessa Páscoa, Amém. Porque Jesus pagou um preço para salvar aqueles que nele confiam. Mas haverá também um julgamento. Nós precisamos considerar isso. O ensinamento bíblico é bem claro. Os apóstolos reforçaram esse ensinamento de que assim como Jesus pagou pelo preço da salvação daqueles que confiam em Deus, ele também voltará para julgar todo aquele que se opõe ao plano de Deus, todos aqueles que no orgulho têm confiado em si próprios ou em outros homens, ao invés de confiar em Deus. O opressor há de ter fim, a destruição se acabará e o agressor desaparecerá da terra. Então, em amor será firmado um trono, em fidelidade, um homem se assentará nele, na tenda de Davi. Um juiz que busca a justiça e se apressa em defender o que é justo. Ouvimos acerca da soberba de Moabe, de sua arrogância exagerada, de todo o seu orgulho e de todo o seu ódio. Mas tudo isso não vale nada. Por isso choram os moabitas, todos choram por Moabe. Cada um se lamenta e se entristece pelos bolos de passas de Kir-Aresete. As lavouras de Esbom estão murchas, como também as videiras de Sibma. Os governantes das nações pisotearam as melhores videiras, que antes chegavam até Azar e estendiam-se para o deserto.
Seus brotos espalhavam-se e chegavam ao mar. Por isso eu choro como o Zajar chora, por causa das videiras de Sibna. Esbom, Eleale, com lágrimas eu as encharco, pois não se ouvem mais os gritos de alegria por seus frutos e suas colheitas. Foram-se a alegria e a exultação dos pomares. Ninguém canta nem grita nas vinhas, ninguém pisa as uvas nos lagares. Por isso fiz cessar os gritos de alegria. Por isso as minhas entranhas gemem como harpa por Moabe. O íntimo do meu ser se estremece por Ki-Heres. Quando Moabe se apresentar cansado nos lugares altos e for ao santuário, nada conseguirá. O profeta, inspirado pelo Espírito Santo, está lamentando, chorando pela triste situação da destruição na região de Moabe. E essa palavra o Senhor já havia falado acerca de Moabe, mas agora o Senhor diz: dentro de 3 anos e nem um dia mais, o esplendor de Moabe e toda a sua grande população serão desprezados, e os seus sobreviventes serão poucos e fracos. Então Moabe estava sendo superior a Israel em um exato momento, quando eles estavam oprimindo o povo, mas aqui Deus fala, e ele deu até para o profeta um tempo específico, dentro de 3 anos e nem um dia mais, Moabe iria reverter aquela situação para o povo de Deus. Sim, eu confesso que eu gostaria de ter um texto mais de esperança, um texto mais apontando sobre a ressurreição de Jesus nessa data da Páscoa, mas o que a Rafa comentou sobre experimentarmos uma revelação mais profunda sobre a pessoa de Jesus e a sua obra de salvação inclui, como dissemos no início, não apenas a bondade, mas também a severidade de Deus. Romanos 11, 22 diz: considerem a bondade e a severidade de Deus. Então, quando nós lemos esses escritos dos profetas, incluindo o profeta Isaías, nós vamos descobrir mais sobre a pessoa de Jesus, sobre o seu caráter, seus atributos e a sua obra, que vai oferecer salvação para aqueles que confiam no Senhor, os chamados justos, que confiam em Deus. E também vai ser um juízo e vai ter um julgamento para aqueles que confiam em si próprios. A Bíblia diz: maldito é o homem que confia no homem ou que confia em si próprio. O profeta Isaías está nos mostrando que o orgulho, a arrogância das nações, todo aquele que confia na sua própria carreira, nos seus próprios recursos, na sua própria capacidade e que se vangloria, vai ter um fim ruim, ao passo em que aquele que confia no Senhor vai experimentar salvação. Provérbios diz também que a humildade vai à frente da honra, assim como a soberba precede a ruína. Então, nessa Páscoa, uma mensagem que nós temos, e isso fala sobre Jesus e nosso relacionamento com Ele, é que a melhor maneira de nós nos aproximarmos do trono de Jesus é com confiança na obra que o próprio Jesus fez completa na cruz do Calvário, não confiando em nós mesmos, nas boas ações que podemos fazer, ou na igreja que frequentamos, ou no nosso ministério, mas toda a nossa confiança está somente na obra do Senhor Jesus. Amém. Se você quer aprofundar um pouco mais sobre o que ministramos e refletimos hoje, eu sugiro que você leia o Salmo 110. O Salmo 110 é um texto lindo no Antigo Testamento e, de longe, ele é o texto do Antigo Testamento mais citado no Novo Testamento, tanto nos Evangelhos quanto nas cartas apostólicas e até no Apocalipse. O Salmo 110 mostra que o Senhor Jesus está sentado à direita do Pai, mas ele virá para julgar as nações e para julgar todo aquele que tem desprezado o seu sacrifício e vivido no orgulho e vivido confiando na sua própria força. Então que esse seja um dia de nós rendermos nossos corações. Se você nunca tomou essa decisão, que hoje você possa confessar a sua confiança em Jesus, que você possa convidar Jesus para ser bem-vindo no seu coração. Apocalipse 3:20 diz que Jesus está à porta batendo e aquele que abrir a porta vai ter o privilégio de Jesus entrar no seu coração e cear com ele e ele com Jesus, dando essa ilustração de um relacionamento pessoal que está disponível para cada um de nós. Sim. Então vamos orar agradecendo a Deus por essa bênção, por Ele ter nos resgatado, nos restaurado, e através do sacrifício de Jesus nós podemos também ter essa nova vida, a vida eterna, comunhão para sempre com Deus. Mas isso não são todas as pessoas, como o Tiago está dizendo, que aceitam humildemente aceitar essa realidade,
que Jesus pagou todo o preço. Não foi metade do preço, através do sacrifício dele, que não foi algo simples. Ele, que era bom, não tinha pecado, ele mesmo pagou, levou todo esse peso através da sua morte, e a sua ressurreição nos deu essa nova vida, essa oportunidade. Então vamos orar, declarando ao Senhor a nossa dependência dele, que nós o amamos e nós cremos e confiamos e recebemos. Muitas vezes parece difícil receber para algumas pessoas, mas ele fez isso de graça. Teve um preço alto para Jesus que pagou, mas ele nos dá isso de graça, é um presente que nós podemos receber. Então, eu recebo, assim como há muitos anos atrás eu declarei que eu recebia esse presente, entregava a minha vida e não gostaria de ser a mesma Rafaela do passado. Isso eu renovo a cada ano. Eu falo, Senhor, eu recebo desse sacrifício que me faz viver uma nova vida em Cristo, em nome de Jesus. Sim, eu também tomei essa decisão entre os meus cerca de 10, 11 anos de idade. E aos 14 anos eu fui batizado em águas, confirmando publicamente essa escolha. E hoje o nosso convite especial é para que você, assim como eu e a Rafa, escolha estar do lado dos justos, aqueles que confiam no Senhor, aqueles que recebem esse presente de salvação. Porque existem dois grupos, a Bíblia ensina claramente: aqueles que confiam no Senhor, experimentam a sua salvação, e aqueles que por orgulho, rejeitam esse presente e sofrem consequências desse próprio orgulho. Então vamos orar juntos? Sim. E quando o Tiago fala esse grupo de justos, não é que nós somos perfeitos e fazemos tudo o que é perfeito. A nossa justiça, a nossa justificação vem através de Jesus. Nós sempre buscamos, oramos, pedimos ao Senhor para nos ajudar a viver da forma que Ele tem para nós, mas não é baseado nas obras, não é baseado no que nós fazemos, mas sim na nossa confiança, na rendição do nosso coração para Jesus, que nos justifica. É Ele que nos justifica através do sacrifício dele, de ter pago esse preço completo por nós. Então, que nós possamos fazer essa escolha todos os dias da nossa vida e desejar caminhar com o Senhor. Né, meu amor? Amém. O que o Espírito Santo está falando com você? Vamos orar? Pai, nós te damos graças pelo que a tua palavra nos ensina, que o Senhor amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas desfrute vida eterna. Amém, Obrigado Senhor por esse Jesus. sacrifício de Jesus na cruz, meu Pai. que pagou por todas as nossas dívidas e aniquilou toda a separação entre nós e o Senhor. Realmente não é por nós, Pai, que nós confiamos, que nós nos consideramos justos, mas sabemos que pelo sangue de Jesus, Amém, os Pai. nossos pecados foram perdoados. Sim, pelo Pai, alto muito preço obrigada, que Jesus, Pai. sendo Muito inocente, obrigada. pagou em nosso lugar, nós recebemos libertação e vida eterna. Amém, Obrigado Senhor por toda Jesus. sorte de bênçãos com as quais o Senhor já nos abençoou em Cristo nas regiões celestiais. E nós humildemente abrimos nossos corações para declarar sim, Jesus Cristo, Senhor das nossas vidas, Amém. nosso Tu Salvador és eterno, Rei, todos os Senhor teus das planos, nossas o melhor vidas. que o Senhor já tem preparado para nós humildemente recebemos com ações de graças. Amém, Senhor. E pedimos, Pai, o mesmo para os nossos familiares. Sim, Pai. Oramos Sim, pelos nossos filhos, nossos aqueles que têm os familiares, seus netos. nossos Apresentamos pais, nossos familiares irmãos. e amigos. Amém, Senhor. Todas as nossas causas e tudo que toma o nosso nome, nós entregamos sob os teus cuidados, Pai. Cada motivo de oração que agora é apresentado ao Senhor e cada nome, eu e a Rafa concordamos com essa pessoa que ora conosco pela salvação do Senhor, por libertação, por aqueles que precisam de uma cura, de uma provisão. Nesse dia de hoje, Pai, pedimos, opera os teus milagres, Sim, pelo Senhor. preço que Jesus pagou na cruz. Traga a cura, traga a provisão, a libertação, a salvação, o pão nosso de cada dia. Nesse dia de hoje te pedimos, nos dê, Pai, de acordo com a necessidade, o pedido de cada um. Livra-nos de todo orgulho, livra-nos de meu um Pai. coração arrogante e nos dê Amém, a cada sim, dia, Pai, sim. um coração mais humilde e temente Sim, ao Senhor Senhor, Jesus. porque esse é o princípio da sabedoria. E Sim, para uma meu vida Pai. próspera, temos aprendido com o Senhor. Abençoamos essa pessoa que ora conosco Sim, agora, Pai, que esse cada domingo família de aqui Páscoa representada. marque um tempo Em de nome de novas Jesus. revelações sobre Jesus, Sim, Pai. além daquilo que a religião fala, além daquilo que a sociedade ou mesmo os livros podem falar sobre Jesus. Nós queremos que o teu Espírito Santo nos
dê olhos para ver, ouvidos para ouvir e um coração de entendimento. Que o Teu Espírito Santo possa nos revelar, como o próprio Jesus prometeu, o coração do Pai, Amém. os pensamentos do Pai e as palavras de Jesus. Nós queremos Te conhecer e prosseguir em Te conhecer, Senhor Jesus. E oramos isso por nós, pelos nossos familiares, amigos, todos aqueles que estão ao nosso redor. Muito obrigado por essa Páscoa que celebramos hoje, pela nossa família, debaixo da bênção do Senhor e pelo melhor do Senhor que está por vir. Nós oramos com fé e com gratidão, em nome do Senhor Jesus. Amém. Então, um abraço, tenha um domingo muito abençoado, Assim uma seja. semana muito abençoada e feliz Páscoa para cada um de vocês. Muito obrigado por compartilhar essa ministração com alguém de quem você se lembra agora. Que Deus abençoe muito a sua família, nós amamos vocês.